Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abram a palavra de Deus para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, por favor. Hoje nós não temos berçário, mas se as mães precisarem, podem ficar com seus filhos no berçário, tá? Muito bem. 1 Coríntios 15, verso 58. Vamos ler todos juntos, todos numa única voz. Prontos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus amados, quando eu tinha apenas 23 anos de idade, eu me encontrava nos Estados Unidos da América e orando, Senhor, quando eu voltar para o Brasil, onde o Senhor vai querer que eu abra uma igreja? Qual o local que Deus quer que eu estabeleça uma igreja? E eu orava fielmente, quase que todos os dias, pedindo a direção de Deus. Quando eu me formei, com 26 anos de idade, nós voltamos para o Brasil e eu fiquei 1 ano na cidade de Ribeirão Preto, frequentando a minha igreja mãe, frequentando a igreja onde eu havia me convertido e, mais uma vez, recebendo instrução da parte do meu pastor. Mas 1 ano depois, nós nos mudamos para Goiânia. Deus havia nos mostrado não só a cidade, Deus havia nos mostrado o bairro. Não só o bairro, Deus havia nos mostrado a rua, e não só a rua, Deus havia nos mostrado a casa. Nós viemos para Goiânia algumas vezes em busca de uma casa, não tínhamos muito dinheiro, tinha que ser uma casa simples, e depois de muitas e muitas casas que vimos, Deus nos mostrou esta casa na Vila Canaã. E nós então mudamos para aquela casa, e você já ouviu a história nesta noite. Através daquele local, nós conhecemos aquelas pessoas que fizeram parte da primeira geração do Templo Batista Maranata. Mas entrando em Goiânia esta semana, eu me lembrei de uma casa que nós tínhamos visto, ali do lado da Mabel, outras casas que nós tínhamos visto no lado sul da cidade. E na hora eu imaginei, se tivéssemos vindo para a cidade certa, mas para o bairro errado, para a rua errada, nós não teríamos o Templo Batista Maranata de Goiânia que temos hoje. O que eu quero dizer com isso é que a vontade de Deus é específica. Amém, irmãos? Ela é específica, ela é detalhada, ela é exclusiva. E eu e você não podemos errar a vontade de Deus. Nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de nos aventurarmos e achar que tudo vai dar certo lá na frente, porque Deus tem um plano específico, e esse plano, irmãos, necessita da nossa plena obediência e principalmente da nossa resignação. Eu sempre acreditei que a vontade de Deus é um quebra-cabeça. Você vai montando as peças todos os dias, até chegar no seu resultado final. Deus nunca nos mostra a sua vontade como um todo, mas como um farol ilumina o nosso caminho, até chegarmos ao nosso destino. Deus promete iluminar os nossos passos, todos os dias, a cada momento. E se você confiar na direção de Deus, e não deixar com que sua mente, não deixar com que o seu coração enganoso, não deixar com que pessoas ao seu redor desviem você do caminho, Deus também vai te abençoar, e você vai perceber
que a vontade de Deus foi alcançada também na sua vida. Eu acredito em milagres. E esta igreja tem experimentado, esta igreja tem vivenciado muitos milagres. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi a nossa chamada para esta cidade. Nós tivemos que enfrentar muitos obstáculos para chegarmos até aqui. O primeiro e talvez o mais difícil de todos, deixar 2 pais enfermos na cidade de Ribeirão Preto. E todos vocês são testemunhas do amor, do carinho, do cuidado que eu sempre tive para com os meus pais. Mas Deus havia nos mostrado que Ele cuidaria dos meus pais, se nós cuidássemos da obra dEle. E apesar de deixar uma mãe enferma, um pai enfermo na cidade de Ribeirão Preto, nós viemos para esta cidade, para que tivéssemos outros pais, para que tivéssemos outras mães. Este, sem dúvida, foi o maior de todos os obstáculos. Mas um outro muito difícil também, foi contrariar a vontade do meu pastor, contrariar a vontade da minha igreja, contrariar a vontade de muitos pastores amigos, que faziam parte da nossa vida. Todos eles dizendo, não vá. Todos eles pedindo, fiquem. Nós recebemos convites de muitos outros lugares, mas principalmente da nossa igreja mãe e de muitas outras igrejas naquela região e naquele estado. Mas Deus havia nos dado convicção e Deus havia nos dado amor por uma cidade que nós ainda não conhecíamos e por pessoas que nós ainda não havíamos encontrado. Mas esta barreira também foi difícil de ser ultrapassada. Uma terceira barreira muito difícil foi a falta de ajuda financeira. Nós chegamos aqui praticamente sem dinheiro, sem sustento, sem condições financeiras. E por isso nós iniciamos a igreja na nossa edícula, no barracão que ficava nos fundos de nossa casa, pois nem dinheiro nós tínhamos para alugar. Eu precisei dar aulas, Dona Raquel deu aulas, e nós vivemos a vida mais prática possível, e nós ultrapassamos também esta barreira. E por que fizemos isso? Porque era a vontade de Deus. Teria sido muito mais fácil ter ficado em Ribeirão Preto para cuidar dos nossos pais, teria sido muito mais fácil ter atendido ao apelo de meu pastor e dos nossos amigos, e teria sido muito mais fácil ter ficado num lugar onde nós tínhamos melhores condições financeiras. Mas a vontade de Deus nunca é o mais fácil, a vontade de Deus é sempre o melhor. E eu sei que nesta noite há pessoas tomando decisões fáceis. É fácil sair da igreja por causa de um desgosto. É fácil desmanchar uma família por causa de um desgosto. É fácil para os filhos saírem de casa por causa de um desgosto. É fácil, mas não é o melhor. O melhor é o mais difícil. E o mais difícil é o melhor. Muitas pessoas passaram por esta igreja ao longo dos anos. Se todas elas tivessem permanecido conosco, este lugar, não teria espaço nesta noite. E muitas delas saíram porque era da vontade de Deus, mas tantas outras saíram fora da vontade de Deus. E o que eu posso garantir nesta noite é que quem permaneceu nesta igreja, na vontade de Deus, está muito melhor. Melhor não só para ela, melhor para todos ao redor dela. Então eu aprendi nesses 25 anos que o mais fácil nem sempre é a vontade de Deus. Na maioria das vezes não é a vontade de Deus. Mas foi ultrapassando essas barreiras que nós viemos para essa cidade. E é por isso que 25 anos depois nós estamos comemorando não só o aniversário desta igreja, mas também todos os ministérios que nasceram através desta igreja. Claro que nós não somos mais os mesmos. Muitas coisas mudaram. Nossa aparência física, nossa força física,
Muitas coisas mudaram em nós, muitas coisas mudaram no mundo, mas algo que nunca mudou, irmãos, e que continua a mesma, é a palavra de Deus. Aquela palavra que nós pregávamos no barracão de esquina, é a mesma palavra que nós pregamos hoje. Aquele piano que tocava há 25 anos, é o mesmo piano que toca hoje. E aquela trindade que habitava entre nós, dentro daquele pequeno barracão, é a mesma trindade que habita entre nós, dentro deste prédio grande. Este prédio não é especial pelo tamanho, pela beleza, mas este prédio é especial pela presença de Deus no nosso meio. Quando nós decidimos vir para Goiânia, minha esposa, naquele primeiro mês, sentiu-se muito sozinha. Ela nasceu na cidade de São Paulo, cresceu toda a sua vida no estado de São Paulo, e quando nós chegamos aqui, ela nem entendia direito o sotaque goiano e a conversa dos goianos. Ela me perguntava: você entendeu tudo que eles falaram? E eu dizia: sim, cresci, né? No meio de mineiros, eu não tive nenhuma dificuldade, ela teve. E um mês depois, ela iria passar pela primeira vez na vida seu primeiro Natal sozinha, sem amigos, sem família, só nós três, eu, ela e a Rochelle, que tinha completado 1 aninho de idade. Mas pela fé, na verdade, antes disso ela tinha dito: o que nós estamos fazendo aqui? Ninguém precisa de nós, ninguém sabe que existimos, o que estamos fazendo aqui? E pela fé eu disse: daqui a 1 ano, nós vamos ter uma família, e nós nunca mais vamos passar um Natal sozinhos. Deus nos trouxe aqui, e há pessoas que precisam de nós aqui. E pessoas de quem nós precisamos. E realmente, 1 ano depois, nós tínhamos cerca de 27 ou 28 ou mais pessoas dentro da nossa casa, passando nosso segundo Natal em Goiás conosco. E a família nunca mais parou de crescer. O Templo Batista Maranata, como qualquer outra família, está longe de ser perfeita. E não é a melhor igreja de Goiânia, não é a melhor igreja do Brasil, mas para mim e para você é a melhor igreja. É a melhor igreja, longe de ser perfeita, mas algo que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, e eu vou encerrar com isso. Pense nos pais. Pense naquela mãe que deu à luz, que chegou nos portões da morte para nos colocar neste mundo. Pense na dor de parto que ela sentiu. Pense nas poucas horas que ela dormiu. Pense naquele pai que cuidou tão bem, nos levando para o hospital, nos levando para o médico, trabalhando duro para colocar o pão dentro da nossa casa. Pense naquela mãe que nos deu banho, nos perfumou, lavou as nossas roupas, passou as nossas roupas e nos deu tanto carinho. Pense naqueles primeiros anos de vida. Pense na primeira bicicleta. Pense nos primeiros passos, nos primeiros tombos. Pense em tudo que nossos pais investiram em nossa vida. E aí, quando nós nos tornamos adultos e independentes, nós desprezamos aqueles pais. Eles não fizeram nada de errado contra nós, mas nós conhecemos outros pais melhores, nós conhecemos outros lugares melhores na nossa cabeça, e nós esquecemos tudo que aqueles pais fizeram por nós, e nós nos entregamos a outros pais, bons pais também. E é assim às vezes, irmãos, que nós fazemos para com a nossa igreja, uma igreja que chorou por nós, uma igreja que nos deu a luz, uma igreja que
se sacrificou por nós. E quando eu digo igreja, eu não estou falando do pastor, eu estou falando do povo. Mas sempre existem igrejas melhores. Sempre existem pastores melhores. Sempre existem pregadores melhores. Mas o que nunca vai existir é uma igreja que te amou e cuidou de você tão bem quanto esta. Nunca vai existir. Nunca. Como que eu sei disso? Porque eu também me sinto amado e cuidado por esta igreja. Porque eu também sou beneficiário de todas as bênçãos que Deus derramou em nossas vidas, através desta igreja. E tudo que eu e você precisamos para fazer desta igreja a melhor igreja do mundo é de gratidão. Gratidão, irmãos, vai nos ajudar a passar por cima dos erros da igreja. Gratidão vai nos ajudar a passar por cima dos defeitos desta igreja. Gratidão vai nos ajudar a passar por cima das afrontas, das injustiças desta igreja. Então, tudo que eu e você precisamos é de gratidão. Vamos ser gratos. Sexta-feira, nós vamos comemorar 25 anos de vida. Estamos trazendo um pregador. A igreja dele, uma das que mais tem nos ajudado ao longo dos anos, é a mesma igreja do pastor Jim Leslie, que também já pregou aqui muitas e muitas vezes. Eu prometi para o pastor Jody Jenkins que nós vamos trazer visitantes. Ele pode pregar mensagens evangelísticas, haverá almas perdidas nesses bancos para receber Jesus Cristo como Salvador. Eu disse, pode pregar para a igreja, os nossos irmãos estarão presentes na sexta, no sábado e no domingo. Mas isso só vai acontecer se você conseguir ser grato. É gratidão. A palavra obrigado, em português, ela não existe em outras línguas, tanto quanto eu saiba. Em inglês, thank you. Em português, obrigado. Mas a ideia de thank you não é a mesma de obrigado. Obrigado significa que alguém nos fez algo de muito especial e nós nos sentimos obrigados àquela pessoa. Isso não existe em outras línguas. Então, gratidão nos obriga, de forma voluntária, espontânea e genuína, a amarmos aquela pessoa que tanto tem nos abençoado e tentar ser uma bênção na vida dela. Que Deus nos dê gratidão por esta igreja. E esta igreja, ela é composta de todos vocês. Alguém me perguntou, pastor, o senhor vai ter um TBM em Ribeirão Preto, igualzinho ao TBM de Goiânia? Eu disse, não. O nome será o mesmo, as doutrinas serão as mesmas, mas não será a mesma igreja. Mas como não, pastor? E eu disse, porque vocês não estarão lá. E você é a igreja. E a igreja precisa ficar aqui em Goiânia. Mas Deus já está nos dando também uma outra grande igreja. Amém, irmãos? Mas eles têm o contexto deles. E nós temos o nosso contexto. Mas eu sei que o que sempre vai nos unir à igreja é gratidão. É gratidão que nos faz passar por cima das decepções. Os pais vão nos decepcionar, nós iremos decepcionar os nossos pais, mas nós não queremos nos separar deles, nem eles de nós, por causa da gratidão que nos une. E assim também é uma igreja, irmãos. Os únicos motivos que nos tiram de uma igreja é doutrinário. Quando uma igreja sai deste livro, nós saímos dela também. Mas fora isso, é a igreja que nos amou, é a igreja que nós amamos, é a igreja que nos amparou e é a igreja que nós amparamos. Logo, é a igreja que Deus nos deu. Pastor Ralph Benfield era um homem idoso, humilde,
A igreja dele também nos ajudou muitas e muitas vezes. E sempre que eu pregava na igreja dele, ele dizia: irmão Rômulo, queria poder pregar como irmão, queria poder pregar como o pastor Jaime, mas eu não prego bem. Todos os pregadores que pregam aqui na minha igreja pregam melhor do que eu. Mas nenhum deles me ama ou ama esta igreja mais do que eu. E é isso que eu queria que você soubesse nesta noite. Você vai encontrar igrejas mais atrativas e melhores do que a nossa. Mas você nunca vai achar uma igreja que te ame e que te amou como esta. Vamos orar.